Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um Crochê da Glau. E o nosso vídeo de hoje, gente, vai ser o passo a passo dessa linda perfeição, esse tapete maravilhoso, redondo, que vocês tanto me pediam para fazer, né? Vou dedicar ele a Damari Saraiva, que me pediu, né? Uma membra maravilhosa aqui do canal. Ela se inscreveu recentemente, né, como membra, me mandou mensagem pedindo ele. E é claro que vocês pedem, eu faço, né? Então, Damari está aqui o passo a passo, minha amiga. Obrigada por me cobrar, porque eu tava devendo ele há um tempinho pra vocês, hein, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Não se esquece de comentar aí qual cidade que você tá assistindo esse vídeo. E se é novo por aqui, se inscreve aí no canal também. Então, vamos lá iniciar esse passo a passo maravilhoso. De material, pessoal, a gente vai estar utilizando essas duas tonalidades de linha, né? Você pode usar a cor que você preferir. Eu tô utilizando a cor cru. Esse daqui é o fio número 8, tá bom? Em ambas as tonalidades. E vou utilizar, né, essa cor rosa bebê aqui. Todos dois, como eu falei, fio número 8. E como eu vou estar trabalhando com fio número 8, eu vou utilizar a minha agulha de 4 milímetros para crochetar, tá? E vamos utilizar também uma tesourinha para fazer os arremates. Nós vamos, pessoal, dar início fazendo aquela florzona no meio, na cor cru. Então, ó, vou pegar aqui minha linha, vou fazer, ó, um círculozinho mágico, tá? Para começar. Quem não sabe fazer o círculo mágico é muito simples, ó. Segura aqui a linha dessa forma, enrola a linha no dedo, ó, fazendo tipo a letrinha E, tá vendo, ó? De cabecinha para baixo. Aí, eu vou colocar a minha agulha aqui por dentro, puxa a linha aqui por fora, ó. E aqui eu vou trabalhar 3 pontinhos altos. 1, 2, 3. 3 correntinhas, perdão. Gosto de puxar esse fiozinho aqui pra fora, ó. Essas 3 correntinhas que eu trabalhei vão valer como um pontinho alto, tá? E eu vou fazer mais 2 correntinhas pra valer como correntinha de separação. Enrolo a linha na agulha, venho aqui dentro do meu fiozinho, ó, do círculo, e trabalho outro ponto alto. 2 correntinhas, enrolo a linha na agulha, venho dentro do círculo e trabalho outro ponto alto. A gente vai precisar, pessoal, ficar com 8 pontinhos altos, tá? Separados por 2 correntinhas. Eu já tô com 3, ó. Vou fazer o meu quarto. 2 correntinhas. Meu quinto ponto alto, 2 correntinhas, meu sexto ponto alto, 2 correntinhas, meu sétimo ponto alto, 2 correntinhas e o meu oitavo pontinho alto. Fez os 8 pontos altos separados por as 2 correntinhas, ó, vou apertar o meu círculo. Pra fechar aqui, ó, vou fazer mais 2 correntinhas de separação. E venho aqui, ó, em cima da terceira correntinha que a gente subiu e trabalho um ponto baixíssimo, ficando dessa forma, ó. 8 pontinhos altos, tá? Separados por 2 correntinhas de separação. Agora, ó, venho com a minha agulha aqui pra dentro, tá? Do meu espacinho, ó. Coloco a agulha dentro. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Sobe uma correntinha. E vou trabalhar aqui dentro ainda desse mesmo espacinho 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Desce 2 correntinhas, tá bom? E venho aqui dentro do meu espacinho ainda, no mesmo espacinho, ó. E trabalho um pontinho baixo. Ficou dessa forma, ó. A primeira pétalazinha do nosso centro. Agora, eu venho com a minha agulha pro próximo espacinho, trabalho um ponto baixo, sobe 2 correntinhas, e aqui dentro do meu espacinho, eu vou trabalhar novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3. Desce 2 correntinhas, ó, e lá dentro, no mesmo espacinho, trabalha um ponto baixo. Fiz aqui minha segunda pétalazinha, vai pro próximo espaço e faz a mesma repetição. Trabalho um ponto baixo lá dentro, sobe 2 correntinhas e vou trabalhar 3 pontos altos.
1, 2, 3. Faz 2 correntinhas e venho no mesmo espacinho e trabalho um ponto baixo. A gente vai seguir nessa sequência, tá, gente? Até nós ficarmos com as 8 pétalas, tá? Agora que eu tô na terceira, eu vou fazer até trabalhar todos os espacinhos e no final a gente vai ficar com 8 pétalazinhas dessa. Prontinho, gente, olha só, fui fazendo minha repetiçãozinha, fiquei, ó, com as minhas 8 pétalas, tá? Finalizei aqui minha última pétalazinha, ó, com ponto baixo dentro do meu espacinho. O que que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai, ó, fazer 3 correntinhas e vamos começar a trabalhar aqui, ó, por trás da pétalazinha. Tá vendo que aqui nesse primeiro pontinho, ó, o último pontinho, na verdade, a gente faz as 3 correntinhas e desce 2 correntinhas fazendo um ponto baixo dentro, né? É em cima desse pontinho baixo, ó, que a gente vai trabalhar pegando apenas o fiozinho de trás, tá, ó? Se vocês olharem bem aqui, passando aqui pela parte de trás, ó, tem um fio na frente e um fio atrás. A gente vai pegar o fiozinho de trás, ó, pegando 2 pontinhas nele, ó. Todos eles têm esses 2 fiozinhos aqui atrás, se vocês forem olhar, ó. Entre uma pétala e outra, tá vendo, ó? Todos vai ter esses 2 fiozinhos. Então, a gente vai colocar a nossa agulha, ó, por dentro desses 2 fiozinhos. Aí, puxa a nossa linha trabalhando um ponto baixo. Faz mais 3 correntinhas. Vou pro próximo espacinho, ó, entre as minhas 2 pétalas, ó, na partezinha de trás, tá vendo? Passa a agulha nos 2 fios e trabalha um ponto baixo. Faz 3 correntinhas, vou, ó, pro espacinho entre as 2 pétalas, lá por trás, ó, e vou passar minha agulha por dentro desses 2 fiozinhos. A gente vai fazendo essa repetição, tá? De 3 correntinhas e um pontinho baixo entre as pétalas, até a nossa linha se encontrar aqui, ó. Fui trabalhando minha repetiçãozinha, gente, ó, cheguei aqui e já tá na hora de unir, ó, a última parte pra finalizar. O que que eu faço? Eu venho em cima, ó, desse primeiro pontinho baixo aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E aí, dessa forma, ó, a gente fez esses espacinhos aqui, que é onde a gente vai trabalhar agora nossa próxima camada de pétala. E pra iniciar, ó, é bem simples, eu venho com a minha agulha dentro do primeiro espacinho, trabalho um ponto baixo, tá? Sobe 2 correntinhas. E agora, eu vou trabalhar 2 pontos a mais do que eu trabalhei na pétala anterior. A pétala anterior era com 3 pontos altos, né? Agora, aqui, eu vou trabalhar 5 pontos altos aqui dentro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faz 2 correntinhas e no mesmo espacinho trabalha um ponto baixo. Minha segunda camadinha, ó, de pétala iniciada. Venho pro próximo espacinho, trabalho um ponto baixo, sobe 2 correntinhas e aqui dentro eu vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faz 2 correntinhas e no mesmo espacinho trabalha um ponto baixo. E aí, pessoal, é só seguir nessa sequência aqui novamente, tá? Até formar 8 pétalazinhas com 5 pontos altos, tá? Que é até a nossa carreirinha se encontrar. Vou continuar aqui, ó, e quando eu finalizar, eu volto com vocês pra gente dar continuidade às próximas pétalas. Prontinho, gente, foi trabalhando a minha repetição, ó, já trabalhei as 8 pétalas. E agora, eu vou pra minha próxima camadinha, tá? De pétalas. Gente, e vai ser sempre essa mesma repetição aqui, tá? Por todas as camadinhas. A única coisa que muda é que em cada pétala que a gente vai adicionando a mais, a gente vai aumentando 2 pontinhos altos, ó. A gente começou com 3 pontos altos aqui, nessa agora foram 5, né? Agora, a próxima que a gente vai fazer agora é 7, a próxima 9 e a última camadinha vai terminar com 11 pontos altos, tá? Então, cada nova pétala que a gente vai formando, a gente vai aumentando
2 pontinhos altos, tá? E da mesma forma, são essas correntinhas aqui que a gente trabalha para fazer nossa basezinha. A gente sempre vai fazer essas correntinhas, tá? De acordo com a quantidade de pontos que a gente trabalhou na carreira anterior. Então, ó, essa carreirinha anterior eu trabalhei 5 pontos altos, né, nela. Então, agora eu vou fazer, ó, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Porque o que vai me falar a quantidade de correntinhas aqui é a quantidade de pontos altos que eu coloquei na pétalazinha anterior, tá? Então, ó, trabalhei 5 pontos altos na pétala, vou trabalhar 5 correntinhas. Vou fazer a mesma coisa, ó, passar a minha agulha por os 2 fiozinhos da parte de trás, entre as pétalas que eu falei pra vocês. E trabalha um ponto baixo. 5 correntinhas. Vai entre as pétalas, ó, e trabalha um ponto baixo. 5 correntinhas. Vou entre as pétalas, passo a minha agulha nos 2 fiozinhos. Pode ser que o segundo, ele fique um pouquinho apertado, tá, gente? Ao menos eu trabalhei aqui o meu um pouquinho apertado. Eu gosto de trabalhar com um pontinho mais, não muito apertado, nem muito folgado, né? Pra pétala ela ficar toda justinha. Se a gente trabalhar com um ponto folgado demais, aí a nossa pétala vai ficar aquela pétala toda bagunçada, né? A florzinha. Então, ó, eu vou continuar a minha repetiçãozinha aqui, tá? Até formar as 8 argolinhas, ó. E volto com vocês pra gente dar início à próxima camadinha. Prontinho, gente, ó, já trabalhei os 8 espacinhos, né, com as minhas correntinhas. Agora, vou dar início à minha próxima camadinha de pétala, tá? Como eu falei, ó, como a gente fez nas outras, ó, a gente vem aqui pra dentro do círculozinho, faz um ponto baixo, sobe 2 correntinhas. E agora, a quantidade de pontos é sempre 2 a mais do que a gente trabalhou na carreira anterior, que nem eu falei pra vocês. Então, ó, se aqui eu tenho 5 pontos altos nessa pétala anterior, essa pétala agora eu vou precisar fazer ela com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos altos. Faz 2 correntinhas e no mesmo espacinho trabalha um ponto baixo. Tô dando início aqui, ó, minha terceira camadinha de pétala. Vai pro próximo espacinho, trabalha um ponto baixo, sobe 2 correntinhas e trabalha mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos altos. Faz 2 correntinhas. Venho aqui embaixo, ó, no mesmo espacinho e trabalho um ponto baixo. Gente, é só ir trabalhando, tá? Essa mesma repetiçãozinha, tá? Até terminar a pétala e depois vocês vão continuar dando repetição, tá? Com a mesma sequência de pontinhos, tá? Até a gente ficar com 5 camadinhas dessas aqui de pétala. A gente tá na terceira, ó, depois eu vou fazer a quarta e a quinta, tá? A próxima camadinha que a gente for fazer, quantas correntinhas que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer sempre as correntinhas, tá? Na quantidade de pétalas que eu fiz aqui. Então, quando eu for fazer essas correntinhas aqui, ó, em cima dessa pétalazinha aqui, vai ser, ó, 7, né? Porque a gente tá trabalhando 7 pontos altos, então as próximas correntinhas aqui vão ser 7. E a pétala em cima das correntinhas, né? A próxima. Se nessa carreirinha aqui eu coloquei 7 pontos altos, na próxima vai ser 2 a mais. Então, a próxima pétala, ela vai ter que ficar, tá bom? Com 9 pontos altos. Aí, a gente vai fazendo, tá? Nessa mesma repetiçãozinha que eu falei pra vocês. Até formar as 5 camadinhas de pétala. Eu vou trabalhar aqui toda a minha florzinha. Quando finalizar ela, eu volto com vocês pra gente arrematar juntos. Prontinho, gente, olha só, fui trabalhando minha repetiçãozinha e fiquei com as minhas 5 camadinhas de pétalas, ó. Aí, eu fiz igual falei pra vocês, ó. A gente tinha parado aqui na terceira pétala, né? Eu concluí ela, depois eu iniciei, ó, correntinhas. Como aqui, né, eram
7 pontinhos altos, eu fiz 7 correntinhas, trabalhei 9 pontos altos em cima, e nessa última pétala aqui, eu trabalhei 9 correntinhas e trabalhei 11 pontos altos em cima. E aí, ficou dessa forma aqui, ó. Finalizei aqui com um ponto baixo, ainda não arrematei. Finalizei com ponto baixo, ó, agora vou arrematar o meu fio. Puxo essa linha toda aqui pra fora, ó. Venho aqui, ó, nesse próximo pontinho do lado e vou puxar esse fio lá pra trás, pra ela sair aqui da frente. Venho aqui pra parte de trás, ó. Como que a gente pode arrematar? Você pode passar a sua agulha por dentro dos pontinhos e puxar e esconder esse fiozinho, tá? Ou você pode também, ó, coloca a agulha em algum fio próximo, aí divide o fio no meio, né? 4 partezinhas pra cada lado. E amarra aqui, dando 3 nozinhos. Sempre quando eu vou arrematar minhas peças, tá, gente? Eu gosto de fazer isso. De dar os 3 nozinhos e arrematar a linha. Isso porque eu acho que fica mais firme, mais seguro, tá? Mas você pode fazer da forma que você quiser. Tem gente que gosta de colocar até cola também. Eu apenas os nozinhos, já acho que fica seguro. O círculo aqui no meio, ó, eu vou apertar ele o máximo que eu puder, tá? Coloca a agulha, ó, num lugarzinho próximo também. Divide o fio no meio, 4 pontinhos pra cada lado. Vou puxar aqui a linha, ó. E agora, é só dar 3 nozinhos. 1, 2, 3. E aí, arremata o fio. E nossa flor tá pronta, gente. Olha que lindeza. Agora, a gente vai para aquelas pétalas maiores, tá? Que são aquelas que ficam em cima de cada pétalazinha dessa. Vamos lá iniciar. A gente vem agora, ó, com o nosso fio na cor rosa bebê. Vou dar minha primeira laçadinha inicial. E aqui eu vou trabalhar 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 correntinhas. Fez as 18 correntinhas, ó, a gente vai contar 1, 2, em cima da terceira correntinha, eu vou trabalhar um ponto baixo. Vai para a próxima correntinha, né, trabalha outro ponto baixo. E assim, a gente vai trabalhando pontos baixos por todas as nossas correntinhas. A gente vai ficar com um total aqui de 17 pontinhos baixos. Então, a gente vai trabalhando, ó, para cada correntinha da nossa basezinha, né, a gente vai trabalhando um pontinho baixo, até chegar no final. Que aí é onde vai ter, ao todo, né, 17 pontinhos baixos. Contando, tá? Com as 2 correntinhas iniciais aqui da viradinha. Cheguei aqui no finalzinho, ó, vou trabalhar meu ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, vou virar meu trabalho. E aqui, ó, agora a gente vai iniciar uma nova carreirinha, só que vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou pegar por esses 2 fios aqui, tá vendo? Ó, quando a gente faz o pontinho baixo, né, ele tem 2 fios, se você virar a sua peça assim pra partezinha de cima, ó. A gente vai trabalhar pegando apenas um fiozinho de baixo, ó. Não vou trabalhar pegando esse de cima, tá, ó? Então, coloca a agulha no de baixo e aqui a gente vai trabalhando pontos baixos novamente, tá bom? Por toda a nossa base, até chegar no finalzinho da carreira, ó. Cada pontinho baixo aqui, eu vou fazendo um novo pontinho baixo, pegando apenas pelo fiozinho de trás. Vai trabalhando até chegar no finalzinho da carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho. Esse último aqui, gente, ó, onde é as 2 correntinhas, tá vendo? Eu vou pegar em cima dessa primeirinha aqui, ó, vou colocar a minha agulha, vou colocar a minha agulha dentro dela, vou trabalhar um ponto baixo,
Vou trabalhar novamente agora, ó. Só que pegando aqui na lateral desse pontinho atrás, tá vendo? Ó, depois que eu peguei aqui nessa de cima, ó, vai surgir essa daqui, que fica bem quase que no meio entre os dois pontinhos. Aí, aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e no mesmo local de novo eu faço outro ponto baixo. E aí, ó, já dá uma viradinha, tá vendo? Aqui tem um detalhe, gente, nessa viradinha aqui, ó, se você, tá bom, conseguir identificar onde foi a correntinha que você fez, no caso, eu fiz a correntinha aqui, ó, você pode deixar do jeito que tá? E aí, se você conseguir se lembrar onde é a correntinha. Só que fica um pouquinho difícil da gente saber onde foi essa viradinha, né? Então, eu vou pegar um marcadorzinho aqui, ó, e vou colocar no meu, tá? Só pra na próxima carreirinha eu saber onde foi que eu fiz essa correntinha, tá? Pro nosso trabalho não ficar torto. Então, você pode colocar um marcador aí no seu, se você não tiver marcador, amarra um pedacinho de fio de outra cor, tá? Só pra você marcar onde é que fez essa correntinha. Fez isso, tá, gente? Ó, trabalhei um ponto baixo, um pontinho baixo, né? Trabalhei minha correntinha, um ponto baixo de novo. Agora, a gente vem pra esse outro ladinho aqui, ó. E aqui a gente vai trabalhando pontos baixos, tá? Por todos os nossos fiozinhos. Nessa parte aqui, ele é só um fiozinho mesmo pra pegar, porque é a parte do outro ladinho das correntinhas, né? Aí, sempre vai ser dessa forma. E aí, eu vou trabalhando novamente, ó, pontinhos baixos, até ficar faltando 2 pontos pra finalizar a carreirinha, tá? Os 2 últimos, a gente não vai trabalhar em cima. A partir de agora, a gente começa a fazer diminuiçõezinhas, ó. Trabalhei aqui, ó, e deixei 2 sem trabalhar, tá vendo, ó? 1, 2. Não vou trabalhar em cima desses 2. Sobe 2 correntinhas, vira o trabalho, e aqui, ó, pegando apenas pelo fio de trás novamente, a gente vai trabalhando pontos baixos. Vou trabalhando ponto baixo em cima de ponto baixo, até chegar no meu marcador, até chegar na minha correntinha. Então, ó, vai seguindo a repetiçãozinha de pontos baixos. Trabalhei, ó, meu último pontinho baixo, aqui a minha correntinha, eu vou tirar o meu marcador, ó. Aqui onde eu fiz a minha correntinha, ó, pegando apenas pelo fio de trás dela também, eu vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha e novamente um ponto baixo. E aí, ó, eu inicio trabalhando novamente ponto baixo em cima de todos os outros pontinhos. Geralmente, gente, ó, quando a gente vai fazendo essa repetição, aqui em cima, ó, ele vai ficando, você pode fazer assim, ó, que dá pra você saber onde que foi feita a correntinha, ó. No meu caso, foi feito aqui, então, você pode até dar uma puxadinha na linha assim, pra não ficar usando o marcador em toda a carreirinha que vai fazer. É só deixar pontudinho assim, ó, a parte onde tem a nossa correntinha. Que aí já serve como um marcador mesmo, mas se você não se confiar, né, você pode estar colocando o marcador em cada carreirinha que você quiser. Em cada carreirinha que você for fazendo de nova, né? Então, ó, vou trabalhando novamente a minha repetição de pontos baixos até chegar nos 2 últimos novamente. Sempre a gente nunca vai trabalhar em cima dos 2 últimos pontinhos baixos, tá? Ó, trabalhei aqui o meu último, não vou trabalhar em cima dos 2 últimos pontinhos baixos. Aí, agora é só repetir a mesma coisa de novo, ó. Sobe 2 correntinhas, vira o trabalho, pegando apenas pelo fiozinho de trás, eu vou trabalhando novamente pontos baixos, até chegar na minha correntinha lá do meio de novo, ó. Trabalho ponto baixo. E aí, ó, a gente vai trabalhando essa repetiçãozinha de pontos baixos. Pra cada pontinho baixo da base, um ponto baixo. Fui trabalhando, ó. Cheguei aqui, ó, na minha correntinha. Vou colocar um ponto baixo, uma correntinha e novamente no mesmo espacinho, um ponto baixo. Já fiz a minha viradinha novamente, ó. Aí, agora é só repetir a sequenciazinha trabalhando pontos baixos até ficar faltando
2 pontinhos baixos, tá? A gente nunca vai trabalhar em cima dos 2 últimos, que nem eu falei pra vocês. E aí, gente, fazer essa pétala aqui é super simples, ela é basicamente essa repetição em todas as carreirinhas. Aí, cada carreirinha que a gente vai fazendo, ó, ela vai ficando com esse degradezinho aqui. E aí, ó, continua, vai fazendo a repetiçãozinha de pontos baixos. Cheguei aqui no finalzinho, ó, não trabalho em cima dos 2 últimos. Sobe 2 correntinhas, vira o trabalho e inicia a mesma sequência de repetição de novo, ó. Vai fazendo pontos baixos em cima de todos os pontinhos baixos da base, até chegar em cima da correntinha da lateral, ó. Vou trabalhando. Cheguei aqui, ó, na minha lateralzinha. Aqui tá a minha correntinha, vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha de novo e no mesmo espacinho, um ponto baixo. E aí, volta a trabalhar pontos baixos e fazendo a mesma repetiçãozinha, tá bom? Sempre a mesma repetição, ó. E sempre aqui, depois que a gente trabalha a primeira carreira, né, fica mais fácil a gente achar a correntinha, porque geralmente ela fica com essa pontinha aqui pra cima. E aí, gente, a gente vai trabalhar essa repetição fazendo esses degradezinhos aqui, ó, tá vendo? Os lados, eles se iniciam de uma forma diferente, ó. Você pode contar, tá bom? Fazer a nossa continha pegando esse fiozinho aqui, ó. No caso, esse fio, ele tem que estar aqui pra... Se você for olhar pra essas 2 carreirinhas aqui, ó, do centro, tá vendo? É o primeiro degrauzinho aqui em cima. Você pode olhar, tá bom? Por esse fio aqui, que ele vai ficar pra baixo, tá? O do arremate. Pra diferenciar, tá? A parte de trás da parte da frente, ó. Então, ele fica pra parte de baixo. E pra saber a quantidade certinha que a gente vai ter que trabalhar desses degrauzinhos, ó, que cada degrau desse é 2 carreirinhas, ó. A gente vai contar olhando pra esse fiozinho aqui, ó. Tá pra baixo, tá? Então, eu já tenho um degradê, que são essas voltinhas aqui que dá, ó. Já tenho um degradê e eu tô fazendo, né, o meu segundo. A gente precisa de 8 degradês, de 8 degradezinhos desse, tá? Ó, 1, 2, até formar 8. E depois, a última carreirinha, ela ainda tem que ficar assim, ó, com uma carreirinha dessa pra cima. Eu vou ficar trabalhando a minha repetiçãozinha, quando tiver chegando no final, eu volto pra mostrar pra vocês como que tá? Mas é bem fácil vocês acharem, tá? Não é nem só olhando por essa parte desse fio que fica pra baixo. É que se você for olhar esse meiozinho aqui dele, ó, ele tem apenas uma partezinha, uma carreirinha fundinha, tá vendo, ó? Essa outra parte de cima, ela já é, ó, toda pra cima, já começa com um degradê aqui, tá vendo? E ela fica mais, mais volumosazinha aqui na parte de cima, tá vendo? Essa de cima, ó, tá vendo? Se você for olhar bem na parte de trás, ó, ela já começa assim, com um degradê. Então, a gente não vai contar com esse, tá? Vira pro outro ladinho e vai contar pela parte que esse centro aqui do meio, ó, ele tá fundinho. Então, 1 e 2. Então, eu vou fazer aqui minha repetiçãozinha, tá? Até formar os 8, e aí eu volto com vocês pra gente dar continuidade na última carreirinha, tá? Então, vocês façam, tá? Até formar 8 degradê desse. Prontinho, gente, olha só, fui trabalhando minha repetiçãozinha, ó. Já dei o arremate, tá? Aqui na pontinha. E aí, ó, lembra que eu falei pra vocês que a gente ia contar a partir dessa carreirinha aqui, né? Ó, minha parte do meu fiozinho ficava aqui pra baixo, eu já arrematei. Mas, ó, essa partezinha aqui é a que fica fundinha, que nem eu falei pra vocês. A parte de trás, ó, ela tem esse volume aqui. Então, a gente não conta por esse volumezinho. A gente vira pra esse ladinho, tá? Onde temos a carreirinha, né? De baixo, ó, do centro, são 2. A de baixo, ela é mais fundinha. E aí, ó, a partir daí que a gente vai contar, tá bom? Nosso degradezinho que eu falei pra vocês. Então, eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, tá bom? Já fiz os 8 degradezinhos, ó, com 2 carreirinhas. E aí, agora, a gente vai dar continuidade. E nessa última carreirinha que a gente vai fazer agora, tá? Eu já vou unir essa partezinha aqui final na minha florzinha. Então, ó, trabalhei os 8 degradezinhos, tá? Ó, termina aqui com essa última carreirinha. E aí, agora, a gente vai, ó,
trabalhar 2 correntinhas, vira o trabalho. Vamos trabalhar até chegar aqui no meiozinho da nossa correntinha de novo, tá? Ó, eu vou trabalhando a mesma repetiçãozinha. Ponto baixo, pegando apenas pelo fiozinho de trás, tá? Até chegar, ó, na nossa corrente. Na verdade, até chegar na nossa corrente não, tá, gente? Até chegar, ó, num pontinho antes da corrente, tá? Porque eu vou precisar trabalhar em cima de um ponto alto da correntinha e em cima de outro ponto alto. Eu vou precisar de 2 pontinhos altos e a correntinha que tá no meio. Como que a gente vai fazer aqui, tá, pessoal? Olha só, essa parte aqui, ela tá com a parte de trás, tá? A parte da frente da nossa pétala é essa daqui. Mas, quando a gente vai fazendo as correntinhas, ela fica pra parte de trás, tá vendo? Eu venho agora com a minha flor, vou colocar ela pra baixo também, tá? Porque percebam só, a minha pétala tá pra parte de baixo, tá? Ó, essa partezinha aqui é a parte da frente, eu vou virar ela pra trás, até porque eu já tô com a carreirinha vindo assim, ó, dessa forma, tá? Venho com a minha florzinha virada pra baixo, tá? Ó, as pétalazinhas viradas pra baixo. Você pode ir em qualquer pétalazinha dessa daqui. Lembra que aqui nessa última pétala, ela tem 11 pontos altos? Pois é, a gente vai bem pro meiozinho dela, ó. Pra cima dos 3 pontinhos do meio também, tá? Ó. Então, ó, eu vou contar aqui, ó, 4 pontinhos altos, tá? Ó. 4 pontinhos altos de um lado, 4 pontinhos altos do outro. Eu vou trabalhar em cima desses 3 pontinhos altos aqui do meio, ó. Tem 4 pontinhos altos pra cá, 4 pra cá e ficou esses 3 no meio. Do jeito que eu tô aqui com a minha agulha, ó, eu vou pegar em cima do primeiro pontinho alto aí, ó. Não vou pegar nesse fiozinho aqui da frente, tá? Eu tô pegando nesses 2 de trás, ó. Vou passar a minha agulha, vou pegar, peraí. Vou colocar minha agulha aqui, ó, passando por dentro dos 2 fiozinhos. E aí, ó, só coloca a agulha, tá vendo? Nessa posição e puxa a linha aqui pra fora, ó. Fazendo tipo um ponto baixíssimo só pra unir a pétala com a nossa flor, tá? Ó, vem no próximo pontinho aqui, eu vou colocar minha agulha nele. Vou colocar minha agulha no próximo pontinho alto, ó. Lá da minha pétala, nos 2 fiozinhos do próximo. Vou puxar a minha linha de novo, ó, trabalhando um ponto baixíssimo, tá? Venho de novo aqui no próximo pontinho da pétala e passando por dentro dos 2 fiozinhos lá de trás. E puxo o meu fio trabalhando outro ponto baixíssimo. Aqui, tá, gente? Eu já fiz a união, ó, da minha pétala com a minha flor. Agora, eu vou dar continuidade fazendo a mesma repetiçãozinha que a gente vinha fazendo, tá? Ó, venho no próximo pontinho aqui e vou trabalhar um ponto baixo. Vai no próximo, trabalho um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo. E assim a gente vai trabalhando, tá? Pontinhos baixos. E aí, pessoal, aqui tem um detalhe, tá? Todas as vezes que a gente foi fazendo o degradezinho, né? Aqui nessa parte, né, de ponto baixo, todas as outras carreirinhas, a gente sempre deixava os 2 últimos sem trabalhar, né? Só que aqui, nessa última carreira, quando a gente finaliza aqui agora, ó, a gente vai preencher todos, tá bom? A gente vai trabalhar até o último. Trabalhei, ó, e fechei aqui, não vou deixar os 2 sobrando, tá? Fechei até aqui no finalzinho, ó. Vou arrematar a minha linha, só que eu vou arrematar a minha linha deixando um pedacinho desse fio grandinho, tá bom? Pra que depois dê pra mim costurar uma pétala na outra. Porque a nossa próxima sequência agora, ó, vou puxar meu fio. Nossa próxima sequência agora vai ser fazer outra pétala igualzinho a essa, tá? O mesmo passo a passo, a mesma repetição. E aí, você pode colocar ou desse ladinho ou do outro, não importa, tá bom? Tanto faz o local que você vai colar.
E depois que a gente finalizar a outra pétala, a gente vai precisar unir uma pétala com a outra. Aí, esse fio que a gente já deixa aqui sobrando, ó, já serve pra fazer essa união de uma pétala com a outra, tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora, ó? Vou repetir a minha sequência, tá? Fazer outra pétala igualzinha a essa. Vou colocar aqui do ladinho dessa, e aí eu volto pra me mostrar pra vocês como é que a gente vai unir essas pétalas. Prontinho, pessoal, olha só, já fiz uma nova pétala, coloquei aqui do ladinho, ó. E ficou assim, as duas pétalas, uma solta do lado da outra. O que que a gente vai fazer agora? Vamos unir um ladinho com o outro, tá? Ó, essa nova pétala que eu fiz, eu trabalhei até o final, que nem eu falei pra vocês, ó. E aí, agora, a gente vai unir um ladinho com o outro. Pra fazer essa união, ó, minha pétala tá virada, minha florzinha tá virada ao contrário, né? Eu vou virar ela pra parte da frente agora, ó. Esse fiozinho que ficou aqui nessa outra pétala vai ser pra colocar na outra, tá? E assim a gente vai unindo uma pétala com a outra. No final de tudo, a pétala que ficar aqui acaba se unindo, tá? Como é que a gente vai fazer aqui pra fazer essa união? Eu venho aqui, ó, meu fio tá aqui nessa pétala de cá. Eu venho com a minha agulha em cima da primeira correntinha aqui, ó, da pétala do ladinho, e vou puxar esse fio pra esse ladinho aqui, ó. Fez isso, agora eu venho com a minha agulha por esse outro lado, em cima do segundo ponto baixo, tá? Opa, segundo, do pontinho do ladinho, né? Em cima do segundo, venho com a minha agulha por lá, ó. Passo a minha agulha aqui por cima do segundo, dessa pétala aqui, que tá o fio, ó. E aí, eu vou puxar esse fio de um lado pro outro, ó. E assim a gente vai entrançando. Mandei o fio pro lado de lá, sempre pegando apenas no fiozinho de cima, tá? E apenas um mesmo. Venho agora por esse lado aqui, ó, passa por cima desse, por cima do fiozinho de lá, ó, da outra pétala, e vai entrançando o nosso fio dessa forma aqui. Vou agora do outro ladinho, ó, passo aqui por cima desse e por cima do outro. Aí, puxa o fio fazendo esse entrelaço. Já tô, ó, em cima de 4 pontinhos baixos. A gente precisa fazer essa repetiçãozinha aqui pro nosso fio entrelaçar 7 vezes, tá? Entrelaçar em cima de 7 pontinhos baixos, ó. 6. Agora, eu vou entrelaçar a 7ª e última vez, ó. Prontinho, entrelacei as 7 vezes. Agora, eu vou virar meu trabalho pro avesso novamente, ó. Vou puxar esse meu fio aqui pra trás, tá? E aqui é só fazer o arremate desse fio. Pra fazer o arremate, ó, eu vou amarrar, tá bom? Ó, vou dividir 4 fiozinhos pra cada lado, coloca a agulha num pontinho próximo, né? Divide 4 fios pra cada lado e vou dar 3 nozinhos. 1, 2, 3. Se você costuma arrematar, tá bom? Só escondendo o fio, eu te aconselho, mesmo que você vai esconder o fio, fazer esses 3 nozinhos aqui. Porque como a gente tá amarrando, né, tá colocando costurando uma pétala na outra, se você apenas esconder esse fio, corre o risco desse fio acabar se soltando e descosturando a pétala, tá? Então, é muito importante fazer esses 3 nozinhos aqui no final. E aí, ó, arrematei o fio, pétala unida uma com a outra. E o nosso próximo passo, gente, é fazer essa repetiçãozinha, tá? Em todas as pétalazinhas da nossa flor aqui na cor cru, tá? Então, ó, já fiz 2, vou completar fazendo as 8, tá? Quando eu fizer as 8 pétalazinhas, colocar assim, dessa forma, tanto costurando, né, na flor, quanto uma na outra, volto com vocês que é pra gente ir pro próximo passo. E como o nosso vídeo estava ficando um pouquinho longo, pessoal, eu tive que dividir o nosso passo a passo em 2 partes. A gente já fez a parte da flor central, né, no cru, e a parte das pétalas rosas. Na parte 2, a gente vai fazer essa parte aqui no cru e vamos finalizar também, tá, o nosso biquinho rosa, para finalizar, assim, o nosso tapetinho. A parte 2 já tá disponível aqui no canal, só que ela tá disponível apenas para os membros do canal. Glau, eu não sou membra, como é que eu faço para me inscrever?
você vai primeiro se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E depois, ao lado do meu nome, Crochê da Glau, vai estar aparecendo aí para você, Seja Membro. Basta você clicar em cima do nome Seja Membro e assinar algum dos planozinhos que vai aparecer aí para você. Assinando apenas o plano de R$ 2,99, pessoal, você já vai ter acesso à parte 2 e a vários outros vídeos exclusivos, né, para os membros aqui do canal, maravilhosos também, então vale muito a pena assinar. Espero vocês na parte 2 para darmos continuidade. Beijão e até o próximo vídeo.